Olá pessoal, eu sou Anselmo Fernandes, gerente de produtos de investimentos do Banco Sofisa Direto, e hoje eu estou aqui com o Paulo Bockel, que é Head de Distribuição da Arx Investimentos. Paulo, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A Arx é uma parceira nossa desde o início da distribuição de fundos de investimentos. E aí, Paulo, eu queria pedir para você falar um pouquinho da Arx, como está estruturada essa casa, que é uma grande gestora que está aí no mercado há muito tempo. Tá. A Arx existe há 18 anos, né, desde 2001, faz parte do grupo BNY Mellon. Hoje no Brasil a gente faz gestão de 22 bilhões de reais, dividido basicamente em 4 estratégias. Então a gente tem fundos de crédito, fundos de multimercado, ações e renda fixa, né? E eu acho que é muito interessante assim, a casa que tem todas essas áreas, que você tem muita sinergia entre elas. Por exemplo, crédito, você fala de ações, são praticamente as mesmas empresas, então você tem muita troca. Multimercado, questão de cenário, o que vai acontecer. Então acaba sendo uma casa bastante competitiva nos seus produtos também por causa disso, pela própria dinâmica interna de sinergia entre as próprias áreas que existem. Bacana, e sendo uma gestora tão completa assim, é fácil avaliar o cenário macroeconômico como um todo e a gente hoje tem uma particularidade que a taxa de juros baixa. Sim. Esse cenário veio para ficar, né? Esse cenário veio para ficar. Os brasileiros em geral, a gente está mal acostumado, né? Se a gente olhar desde o Plano Real, desde 94 para cá, a gente viveu com taxas de juros altíssimas, juro real muito alto, né? Então, pegar a média dos últimos 25 anos é superior a 10%. A gente agora vai provavelmente experimentar essa semana uma taxa de juros de 4,5%, né? Que é uma mudança radical na forma das pessoas investirem. Você tem vários impactos, então o primeiro impacto que tem é que as pessoas vão ter que correr mais risco. As pessoas estavam acostumadas a aplicar em CDI, liquidez diária, não tinha volatilidade, aquela cotinha todo dia a mesma cota, e que isso praticamente mudou, se você quiser ter um retorno. Não que renda fixa seja uma má aplicação, mas quando você tinha uma renda fixa que rendia 14, como a gente teve recentemente, você não precisava correr o risco de aplicar em bolsa, por exemplo, porque já tinha um retorno muito alto. Agora, o teu custo-oportunidade, ou seja, quanto esse renda fixa está te pagando 4,5%. Se você for um fundo de crédito, alguma coisa em torno de um fundo de crédito de boa qualidade, 5 e pouco. Ou seja, se você quiser ter um ganho efetivo no longo prazo, essas outras aplicações vão ser necessárias, e aí entra aquela questão do conceito da diversificação, né? Antigamente você podia ter teu dinheiro inteiro no CDI, que você praticamente não ia errar. Acho que a gente está vivendo um cenário que você vai ter que diversificar, ter outros produtos e, inclusive, ter meses com meses negativos. Exatamente. Que é outra coisa que as pessoas não estão acostumadas. Então, isso também muda um pouco a forma da gente ver, que é a questão do horizonte de investimento, né? Então, quanto mais longo você tiver, para que tipo de investimento você pode ter. Então, bolsa é um tipo de investimento que precisa de um investimento mais longo. Renda fixa vai continuar sendo, e principalmente se for pós-fixado, né? Aplicações em CDI vão ser aplicações que você pode, para resgatar, usar no dia a dia, uma reserva de segurança e tudo mais. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender a fazer isso, saber que produtos você pode alocar para que você tenha uma carteira que você, no longo prazo, te renda mais, né? Paulo, atualmente aqui na nossa plataforma nós distribuímos 4 fundos da Arx. O Arx Denali, o Arx Elbrus, o Arx Income e o Arx FIA. Dentro de todo esse contexto que a gente falou a respeito do cenário macroeconômico, queria que você explanasse um pouquinho mais a estratégia de cada um e onde cada um desses produtos entra no efeito de diversificação que você comentou para os nossos clientes. Tá, perfeito. Vou começar a falar só um pouco até do cenário de crédito que a gente está vivendo. Perfeito. A gente passou, acho que 2 meses aí, pelo menos outubro e novembro, né, um cenário bastante conturbado. Né? A gente teve no Brasil, basicamente o crédito, ele é referenciado em percentual do CDI. E com a redução grande que a gente teve, até abrupta, né, rápida, que a gente teve da taxa de juros, os spreads de crédito acabavam se tornando spreads relativamente pequenos. Então você precisou ter uma readequação. Então, basicamente, o que aconteceu foi que papéis como AAA rodando a 106, 107 viraram 120, 125 do CDI. Não é que não é que aumentou, que as empresas estão piores, nada disso. O que aconteceu na realidade? Você teve que ajustar
ao spread de crédito absoluto, né? Então quando você fala em CDI+, né? Ao que tinha lá quando foi emitido. Dando um exemplo simples, se a gente emite um papel a 106 CDI, quando a taxa de juros está 10, o spread equivalente seria o 0,60, que é 6% sobre 10. Se você tem esse 6% sobre 5, ele vira 0,30, simplesmente pelo fato que a taxa de juros caiu. Né? A empresa não necessariamente melhorou de condição de crédito e ela teve. Então, basicamente, o que a gente viu foi essa reprecificação, esse ajuste. O que isso impacta para o investidor? Obviamente, você teve os 2 meses complicados de retorno, o retorno foi abaixo do CDI praticamente em todos os fundos que tinham crédito, isso em outubro e novembro, mas olhando para frente, você tem um ganho adicional, porque todo fundo de renda fixa, todo título de renda fixa, a gente sabe que no vencimento, o valor que você vai receber já é determinado. Se você tem uma perda hoje, esse caminho, né, que até você chegar, precisa ter uma remuneração maior. E é o que a gente está vendo. Então, só para usar um pouco, quando a gente está olhando o Denali, por exemplo, a proposta que a gente tinha de fundo era render 102, 103 CDI. O que a gente provavelmente vai estar vendo nos próximos meses é um retorno maior do que isso. Por quê? Justamente para essa questão de reprecificação. Eu acho que o mercado inteiro está mudando um pouco do percentual do CDI para ser CDI+. Então, para os fundos também que são indexados a CDI, a gente vai ter que mudar isso também. Como está muito recente esse cenário que a gente teve, exatamente a gente não sabe quanto, mas a única coisa que eu posso dizer é fazer um retorno maior do que o 102, 103. Esse é um fundo de caixa, né? Então é um fundo para você ter uma reserva. Né? Ele é um fundo que tem liquidez, você pede resgate hoje, amanhã o dinheiro está na sua conta, então tem uma liquidez muito grande. Até por uma questão de ter uma liquidez grande, a qualidade de crédito é excepcional. Então, a grande parte da carteira são dos maiores níveis de crédito, que é AAA e AA. Então, a gente procura fazer uma carteira super diversificada, a gente está falando mais ou menos 100 papéis, né? Então, quer dizer, 100 emissores, né? Você tem mais até do que 100 papéis. Então, é uma carteira super pulverizada e super conservadora, né? Para a gente poder dar esse retorno de 103, hoje seria 102, 103, mas com certeza, olhando para frente, dado esse cenário novo de crédito que a gente tem, provavelmente no próximo ano a gente já vai ter um cenário bem maior do que esse. Né? O segundo fundo é um fundo de debênture incentivada. O Elbrus. O Elbrus. O Elbrus já é um fundo que ele é em IPCA+. Né? O que basicamente é o retorno? Você compra debêntures incentivadas, ele é isento, ele é o único fundo do mercado que é 100% isento de imposto, seja na cota, né, no final do dia, porque você tem ganho de capital, tudo é isento. É isento. Né? Então o que você está vendo lá é o que você leva efetivamente para casa. Né? O objetivo dele de retorno que a gente viu até agora, ele foi muito influenciado pela queda dos juros. Então a gente teve retorno de quase 10% no ano. Né? Uma coisa que eu gosto de falar é esse retorno provavelmente não vai acontecer olhando para frente de novo, porque o que a gente teve de queda é muito grande. Mas esse fundo, ele basicamente tem como benchmark a inflação curta, né? O IMAB5. Se você olhar hoje quanto renderia o IMAB5, uma inflação de 3,5% para o ano que vem, o IMAB5 mais ou menos 2,5%, a gente está falando um retorno de 6%. Os spreads também do debêntures incentivadas nunca tiveram tão altos. A gente está falando um spread médio da carteira hoje entre 0,90% e 1%. A gente fez uma redução da taxa também para fazer o fundo mais competitivo, de 0,90 para 0,70. Então hoje esse fundo, a carteira do fundo levada a vencimento, roda mais ou menos 7% no ano. Isso isento de imposto de renda. Uma única coisa que eu gosto de ressaltar nesse fundo, que esse fundo tem volatilidade. Esse fundo tem uma volatilidade de 3%, né? E você, por causa disso, ele pode dar cotas negativas no mês. Né? 1, 2 meses e tudo. Então, é importante que o investidor que está comprando esse fundo tenha um horizonte de investimento de pelo menos um ano. Quando você fala um ano, na realidade você está olhando um ciclo que é mais longo e a probabilidade de você ter perda no investimento é menor. Então, eu acho que esse do Elbrus é uma coisa que isso é super importante. Já o Denali, a gente não tem esse problema, porque o Denali ele é um fundo que ele tem uma certeza de retorno maior pelo indexador. A carteira hoje do fundo, do Denali, levada a vencimento também, rende aproximadamente 110% do CDI. Tá? Por isso que eu até estava comentando que era maior, só para deixar claro da onde que veio essa informação. Legal, tá? Perfeito. E com relação à Bolsa, né, eu acho que
O cenário que a gente tem de bolsa é bastante positivo, né? A gente está vendo os indicadores do Brasil crescendo, né? O Brasil, esse último trimestre vai ser já bastante, até superior, né, ao que as pessoas estavam pensando. Então, a gente vai ver o Brasil crescendo ano que vem, provavelmente 2, 2,5. Isso é bastante importante para a Bolsa, porque uma vez as empresas crescendo, os lucros aumentam e as empresas passam a valer mais. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente está vendo, né? Então, dos dois fundos, os dois fundos têm uma característica, a liquidez é grande, é rápida, né? Você pede o resgate, ele te paga o resgate em 3 dias. O Income é um fundo super antigo, ele tem 20 anos. Esse fundo já foi considerado em 2005 pela revista 2015, pelo jornal Valor Econômico, como o fundo do século, né? Então, são poucos os fundos que têm um track record tão longo. Tem o mesmo gestor há 13 anos, desde 2006, que é outra coisa importante no fundo, né, que às vezes você vai mudando a gestão e acaba se perdendo, né, ao longo do tempo a forma de fazer a gestão do fundo. O POP está lá desde 2006, então tem essa continuidade. Ele faz uma gestão, basicamente, da estratégia, tem 2 caixinhas, né, que a gente chama. Uma é uma caixa de proteção e a outra uma caixa de crescimento. Então, o que ele faz? De acordo com o cenário, ele aumenta uma ou diminui uma. Hoje, como a gente está com um cenário mais positivo, a caixa de proteção é menor, de crescimento é maior. O que ele faz isso? Quando a gente olha o retorno do fundo, quando a bolsa cai, normalmente ele ganha muito da bolsa. Então, por exemplo, se a bolsa dá menos 10, o fundo vai dar menos 5, 0. Então, você tem uma geração de alfa muito grande. Por outro lado, quando a bolsa sobe, ele acaba não subindo tanto. Tá? Então acaba sendo um fundo, inclusive, muito bom para aquele cliente que não está acostumado muito com bolsa, que está muito mais preocupado em não perder do que propriamente ganhar. Talvez aquele primeiro passo do investidor na bolsa, ele tem ali uma forma de se proteger e, ao mesmo tempo, ter um retorno mais atrativo, olhando também uma janela de longo prazo. Isso. Desde o início, se você pegar em várias janelas, inclusive, o fundo gerou um IPCA mais de 10% do que a Bolsa e mais do que IPCA mais 10%, que é uma coisa também bastante atraente quando você olha no longo prazo. No final você tem que é outra coisa que a gente vai começar a ver juro real, né? Exato. Quanto você consegue gerar acima da inflação. Então esse acaba sendo um fundo, é o principal carro da Arx hoje em termos de ações, né? E a gente tem tido bastante sucesso e uma consistência muito grande no retorno, que é outra coisa que é importante. Esse fundo é um fundo bem diversificado, a gente está falando de ter 35, 40 papéis, nenhum papel mais de 10%, nenhum setor mais de 30%. Essa característica do fundo também, por isso permite o resgate em 3 dias, e essa característica faz com que o fundo dificilmente ele vá ser o melhor fundo da carteira do cliente. Por outro lado, ele também dificilmente ele vai ser o pior. Ele vai ficar ali entre o primeiro quartil, o final dos 25% dos melhores, entre os 50 melhores, mais ou menos no segundo quartil, que é uma posição que a gente acha adequada para esse tipo de fundo, que é para compor o patrimônio do cliente, né? Perfeito. E outro fundo que a gente tem é o RX-FIA. Ele é um fundo mais passivo, ele segue o Ibovespa, né, como benchmark, e a gente faz algumas mudanças na ponderação, que a gente chama do Ibovespa ativo, em algumas ações que a gente acha que vai render melhor do que a Bolsa, e reduz a posição em outras que a gente acha que vai render melhor, vai pior do que a Bolsa, mas ele acaba ficando bastante alinhado com o que a Bolsa rende. Tá? Então esses basicamente são os 2 produtos que a gente tem hoje na casa. Tá? O cenário para os 2 é muito bom, dado esse cenário que a gente tem, né? A gente não tem muita dúvida que o Brasil vai crescer ano que vem, acho que todos os dados mostram isso, né? Os dados antecedentes, todos estão acontecendo, a inflação continua baixa, a gente está vendo que, a gente sabe que a redução não entrou ainda na economia forte, né? Então tem muito carrego da redução, né, de juros que a gente teve, que não impactou a economia ainda como um todo, não refletiu. Então a gente está bem animado com... Isso também para o cenário de crédito também é positivo, né? Porque tanto é bom para ação, e se é bom para ação, ele acaba sendo tanto para a Bolsa quanto para o crédito. Né? E crédito hoje, a gente não está provavelmente nos melhores momentos. Não tem nenhum também problema de crédito grande, as empresas estão super saudáveis e isso acaba valorizando muito as empresas e tal. Lembrando, né, que a gente fala assim, as empresas estão com muita alavancagem operacional. O que é isso?
1% de receita adicional acaba sendo mais do que 1% de lucro adicional. Né? As empresas foram muito beneficiadas com essa questão também da redução da taxa de juros. Sem dúvidas. O custo financeiro está menor, as empresas mais saudáveis por causa disso, né? As empresas conseguiram alongar tudo. Então a gente está muito animado com o cenário todo de empresas aí para esse ano de 2020. Que bom. Acho que, bom, Paulo, acho que é isso. Mais uma vez eu agradeço a sua presença. Quero deixar aqui para os clientes do Sofisa Direto a mensagem de que diversificar realmente hoje, dado todo esse cenário, esse contexto que a gente conversou aqui, é a melhor solução para buscar a melhor relação risco e retorno dos seus investimentos, né? Não dá para deixar todos os ovos na mesma cesta. Enfim, e para isso a gente disponibiliza para vocês todos os fundos de investimentos específicos, que a gente faz uma curadoria muito grande, inclusive o da Arx, que eu diria que são fundos de primeira linha, são fundos onde, por toda essa história da gestora, nosso cliente pode ter a tranquilidade de investir o seu capital aqui, que está sendo muito bem gerido. Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. É isso aí, pessoal. Assine o nosso canal no YouTube, dê o like nos nossos vídeos e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Até mais.